céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Sobre o céu e sobre toda a terra, tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Tu dominas sobre o céu e sobre toda a terra. Tu és Deus, outro não há. Toda a criação a ti declara que a nada se compara o teu poder. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Teu reino aqui é céu na terra, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, Jesus. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Santo, Santo é o Cordeiro que é digno de louvor. Céu na terra declaramos o teu reino já chegou. Eu quero hoje compartilhar com você um pensamento, uma palavra, e é uma palavra que fala sobre vida abundante. Por isso que o meu título é Vida Abundante Somente em Cristo Jesus. Vida abundante somente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, Ele veio para trazer vida a mim e a você, mas não é uma vida normal. A Bíblia chama de vida abundante. Vida abundante. Por isso, somente Jesus, Ele pode nos dar esta vida abundante. Provérbios capítulo 10, versículo 22, temos um texto sagrado que diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza. A palavra riqueza na língua hebraica é abundância, tornar-se rico, ter em abundância. Nós precisamos aprender a definir um pouco a palavra bênção. E existem várias definições, várias explicações sobre o que é bênção. Bênção é proteção e provisão divina dadas através de uma promessa
e de uma declaração. Deus ele faz uma promessa, uma declaração, e o cumprimento dessas promessas são provisões de Deus, proteções de Deus que Ele dá a nós. A palavra bênção tem um significado muito, muito especial. Bênção é o poder que se origina somente em Deus, é o poder que vem de Deus e afeta positivamente o mundo material. Esse poder flui somente através da palavra de Deus. Porque quando nós falamos, é um poder de Deus que flui e positivamente nos afeta, dá a impressão que é como se fosse uma cachoeira, você passa de baixo, pronto, está abençoado. Não, não. Esse fluir desta bênção, desse poder, se dá somente através da palavra de Deus. Bênção é o poder gracioso que emana de Deus, através da sua palavra, para prosperar os seus filhos. Com isso, nós entendemos que bênção flui de uma única fonte, que é Deus. E essa fonte flui somente através de um duto, de um canal chamado Palavra de Deus. É assim que acontece. A palavra hebraica traduzida por bênção é barak, ou barach, que possui o significado de prosperidade vinda de Deus. Bênção é uma honra dada por Deus, um dom, um presente dado por Deus aos seus filhos. Uma bênção de Deus nos leva mais rápido e mais longe. Você pode ter na mesma empresa 2 pessoas trabalhando, recebendo o mesmo salário, tendo as mesmas condições, e um vai mais rápido e mais longe. E para o outro é muito difícil, ele está amarrado, está pesado, a coisa não acontece, a coisa não flui, porque um tem a bênção de Deus e outro não. A bênção de Deus me leva mais longe, mais rápido, por isso somente Deus pode nos abençoar, somente Deus. Mesmo que seja através de alguém, não existe nenhuma fonte sobre a terra que possa te abençoar. Toda bênção emana de Deus, pois toda boa dádiva vem do alto, diz a palavra de Deus. Agora você pode estar pensando assim, depois que eu fiz a cirurgia dos olhos, abandonei o óculos, eu enxergo muito bem, eu estou lendo a sua mente. E a sua mente está dizendo o seguinte, pastor, se bênção é só Deus que dá, eu conheço pessoas que não conhecem Deus, se dizem ateus, têm uma vida torta e é uma pessoa muito próspera. Como que é só Deus que abençoa? Espera lá. Bênção é um dom, um presente que flui de Deus, através da palavra de Deus, e nós acessamos, nós nos ligamos a esse canal, a essa fonte, através da fé. Crendo na palavra, crendo na promessa e verbalizando, declarando essa promessa. Ouçam isto, não existe nada sobre a terra que possa te abençoar. Deixa eu repetir isso. Não existe nada sobre a terra que possa te abençoar. Pastor, mas eu conheço pessoas prósperas e que não são cristãs, são abençoadas. Não. A bênção de Deus prospera e não acrescenta dores. Esta pessoa que você conhece e que não conhece Deus, ela está cheia de dores, problemas, ansiedade, angústia, medo, desespero, problema na família, está com um monte de bens materiais, mas numa vida infernal, desgraçada. Eu sei o que eu estou falando. Eu conheço gente milionária, multimilionária, uma vida terrível. O que ele só tem é dinheiro e mais nada. E quem só tem dinheiro é pobre. É miserável. Por isso, não existe nada sobre a terra que possa te abençoar. Toda boa dádiva vem do alto. Olha esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva vem do alto. Todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, de Deus, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, bênção emana de uma fonte chamada Deus. Deus. Toda boa dádiva, todo presente, todo dom, todo benefício
vem de Deus. E o texto diz que todo dom perfeito. Perfeito é aquilo que, quando você recebe, acrescenta, alegra, gera paz, felicidade, ânimo, disposição. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, diga, eu fui. Então significa que vocês devem buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2 diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Olha o que a Bíblia está nos aconselhando. Quando você pensa nas coisas do alto, você está se conectando com a fonte de toda a bênção, que é Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Nós não somos abençoados aqui com fontes terrenas, horizontais, mas sim vertical, aquela que vem do alto. Só Deus pode nos abençoar e não acrescentar dores a nós. Eu quero, por gentileza, que você projete para mim essa imagem. Essa imagem aqui está falando de um peixe chamado de peixe arqueiro. Ele tem um comportamento bem interessante. Conseguiram o peixe arqueiro? Esse peixinho, não sou eu não, aquele ali, ó. Olha ali, ó. Aqueles peixinhos ali estão debaixo d'água. E aí eles vêm bem quase na superfície e eles jogam um esguicho pela boca de água. Lança aquele jato de água. E aquele jato de água pega num inseto que está ali por perto. Numa folha, num galhinho e tal. E quando o inseto é atingido por esse esguicho de água, o inseto cai e ele vai lá e come. Esse texto, esse exemplo aqui, e esse texto de Colossenses está dizendo o seguinte: para o peixe arqueiro, o sustento para ele não está na água. A fonte de nutrição dele não está na água, está fora dela. Aquilo que sustenta ele, aquilo que alimenta ele, aquilo que abençoa ele, está fora d'água. Da mesma forma, o texto diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Aquilo que te abençoa não está na terra, está fora dela. Porque muitas vezes você anda ansioso, agitado, preocupado, com insônia? Porque você acha que as coisas da terra é que vão abençoar. Eu vou falar com fulano que conhece Beltrano, vou fazer uma conexão, e aí então vai resolver, porque se eu conseguir um emprego melhor, porque se eu... Ei, meu irmão, seja um peixe arqueiro. Aprenda que aquilo que mais vai te abençoar, aquilo que vai sustentar você, aquilo que vai nutrir você, aquilo que vai gerar vida abundante em você, não está na terra, está fora dela, está lá no alto, descendo do Pai das luzes. Isto é bênção. Assim como o sustento do peixe arqueiro está fora da água, assim também o nosso sustento está fora da terra. Se você receber isso dentro de você e começar a entender isso, crescer nesse conhecimento, muda a sua vida. Muda a sua vida. Por que você acha que tem muitas pessoas frustradas, decepcionadas? Não falo com fulano, não falo com Beltrano, era meu amigo, era meu sócio, mas eu não quero nem conversa com ele. Por quê? Porque a pessoa confiou na outra pessoa, achando que essa pessoa seria a fonte de bênção na vida dela. Passa-se o tempo, nada disso acontece, ela fica frustrada com a pessoa, fica frustrada com o sócio, fica frustrada com o amigo, fica frustrado, porque ela não se comportou como peixe arqueiro. Ela não olhou para cima, ela não dependeu de Deus como fonte. Agora, Deus como fonte, agora que o Espírito Santo já convenceu você que você precisa olhar para o alto e pensar nas coisas do alto, agora, como é que Deus age? Como é que Deus trabalha? Deus faz a sua obra dizendo. Gênesis capítulo 1, versículo 3 declara assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Como foi que Deus criou a luz? Como foi que Deus fez a luz? Dizendo, haja luz. Foi falando.
A palavra dizer significa proferir, declarar, afirmar. Em Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: assim foram criados os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, versículo 2, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Olha o versículo de número 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, tinha feito. Ele descansou de toda a obra que ele fez. E a pergunta é, como foi que ele fez toda a obra? Dizendo, falando. Ah, pastor, e o homem? Não, o homem é exceção. O homem ele modelou, ele fez com as mãos. Porque você é muito especial para ele. Mas todas as outras coisas foi dizendo. Deus descansou de toda a obra que realizara, que produzira, que ele determinou, que ele efetuou. Portanto, toda a criação de Deus é pela palavra. Olha esse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, 3. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. As estrelas, os planetas, as galáxias, tudo foi criado, foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, veio a existir das coisas que não são visíveis. Aquilo que não é visível criou o que é visível. A pergunta é, como foi que Deus criou todas as coisas? Pela palavra. Então o que é que não é visível? A palavra. A palavra. A palavra não é visível, você pode ouvir a palavra, e é a palavra que cria aquilo que é concreto, tangível, material. É a palavra que cria. Vamos ver um exemplo de uma pessoa. A Bíblia fala de um centurião. Quem que era o centurião? Era um comandante romano, que comandava uma centúria de soldados. A centúria poderia ter 80, 90, 100, 110, 120 soldados, dependendo da região. E esse comandante, então, ele era enviado de Roma, pelo imperador romano, para colocar ordem naquela região, para governar aquela região, para cobrar os impostos daquela região. E a Bíblia Sagrada fala que um centurião tinha um escravo dele que estava enfermo. E esse centurião, ele tinha uma característica diferente. Ele era bastante bondoso. Porque você pode imaginar o seguinte, um centurião tem um escravo, um rapaz. Esse escravo morre, o que o centurião faz? Ele compra outro. Simplesmente assim. Mas com esse centurião, não. Ele estava preocupado com esse escravo. E quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, olha por gentileza Lucas 7, 6 e 7. Ele mandou pedir a Jesus que fosse curar o seu servo. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhes alguns amigos dizendo, Senhor, não se incomode porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Amados, um comandante da região falou para Jesus, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Olha o versículo seguinte, então Jesus, por isso, não me julguei, ele disse, então não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor Jesus. Porém, diga uma, e o meu servo será curado. Esse homem tinha uma clareza, um discernimento de como é que Deus abençoa. De como é que Deus age abençoando. Deus age abençoando através da palavra. Ele disse, Senhor, se o Senhor mandar uma palavra, o Senhor nem precisa ir em casa, o meu servo será curado. Por isso, quando nós estamos aqui no culto, nós estamos aqui e os pregadores que passam aqui, eles estão liberando sobre a sua vida palavras de bênção. É assim que o poder de Deus emana e conecta com a sua vida, com palavras. E quando você crê na palavra, você diz o quê? Amém. Amém é assim seja. Amém é eu concordo. Amém é lambano. Amém, isso é para mim. Amém, eu pego. É assim. Por isso que nós somos uma igreja pentecostal. Você pode dizer amém, aleluia, eu creio, amém. Pastor, mas se eu disser amém e uma pessoa do meu lado não gostar, problema dela. O abençoado vai ser você.
É desse jeito. O centurião disse: Senhor, manda uma palavra. Pronto. E o meu servo será curado. Eu creio nessa palavra. Eu recebo essa palavra. E o texto diz que o servo foi curado. Tudo que Deus já nos deu, Ele nos deu através da palavra. A palavra, amados, é como se fosse uma senha. Abriu. A palavra é como se fosse uma senha. Olha, por gentileza, esse texto de Gênesis 1, 28. Tudo que Deus já nos deu foi através da palavra. A primeira parte do versículo é o que mais me importa. Deus os abençoou e lhes disse. Como é que Deus abençoou? Dizendo: sejam férteis, multipliquem, encha a terra, subjuguem. Você conhece o texto. Deus abençoou dizendo, as bênçãos de Deus são palavras declaradas por Ele. E a Bíblia Sagrada fala de 2 tempos distintos que Deus usou a sua palavra para abençoar. 2 tempos. O primeiro, Ele falou pelos profetas do Antigo Testamento. O segundo, Ele falou através do seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Olha esse texto de Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo aconteceu. De ficar assim um pouquinho com inveja daquelas pessoas que andaram junto com Samuel, com Davi, que andaram com Daniel, andaram com Jeremias. Você imagina? Aqueles homens de Deus, aqueles profetas, dizendo assim diz o Senhor, esta palavra do Senhor, esta revelação e tal, e revelava o CPF do pessoal todo, aquela coisa toda. Mas olha o versículo seguinte. Mas nestes últimos dias, Deus falou-nos pelo Filho, por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de... Quem é que domina sobre todas as coisas agora? É o Filho. E Ele fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus é herdeiro do universo todo. E agora eu vou atrás das palavras do Antigo Testamento, da velha aliança, dos profetas antigos. Não, eu vou atrás das palavras de Jesus, porque Jesus é o manda-chuva, Ele é o dono de tudo. Ele falou, anunciou, contou através de Jesus. Esse texto é muito rico de significado. Outrora Deus falou muitas vezes pelos profetas, agora Deus falou pelo Filho. E o texto completa dizendo que foi pelo seu Filho, Jesus Cristo, que o universo foi feito. Tornou-se pronto, foi construído por Jesus. O texto ainda diz que Jesus Cristo é herdeiro de todas as coisas. Como o Senhor Jesus governa sobre todas as coisas? Pergunta para mim, como? Falando. Ele estava no barco com os discípulos, acordaram Jesus. Jesus diz, ei vento, cessa-te. E o vento cessou. Ele chega no túmulo de Lázaro, tira a pedra, não pode, está fedendo, está cheirando mal. Tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Aquela mulher cirofenícia falou assim, vai que a sua filha está curada. Jesus, ele abençoava as pessoas dizendo. Ele chegou para aquele endemoniado de Gadara e diz, espírito imundo, sai dele, falando. Queridos, é assim que a bênção flui. Hoje, eu ouvi um pai falando para um filho de 11, 12 anos, ei filho, você é um tralha mesmo. Isso é maldição. Isso é maldição. Você não vai dar certo. Tudo que você fez é errado. Você é um vagabundo. Você só fica dormindo, só fica joguinho. Você sabe o que você fala. Mas como que Jesus fazia? Abençoava. 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 As palavras são as coisas mais importantes do universo. Homens e mulheres ao longo da história do povo de Deus seguiam o mesmo padrão divino. Eles abençoavam tudo dizendo. Olha esse texto de Gênesis 48, 15 e 16, com Jacó, com Israel. Então Israel, Jacó, abençoou José, dizendo,
O Deus em cuja presença andaram nossos pais, meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Me abençoe estes meninos, os filhos de José. Que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. Aleluia! Eis! Imagina você, pai e mãe, abençoar o seu filho e a sua filha. Você é avô, abençoar o seu neto. Imagina você, apacentador, líder de grupo familiar, abençoar os membros do seu grupo familiar. Você imagina o poder que existe? Olha o versículo 20. Assim José os abençoou naquele dia. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés, esses dois meninos que Jacó tinha abençoado. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Salomão, por ocasião da consagração do templo, o primeiro grande templo majestoso, ele usou o poder da declaração para abençoar Israel. 1 Reis 8, 54, 55. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda essa oração e súplica, ele se levantou diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus, e se pôs em pé e abençoou toda a congregação em Israel em alta voz, dizendo: uau! Quando estamos aqui no momento do culto, quando estamos aqui terminando o culto, a gente levanta a mão e diz assim: a sua semana será uma semana poderosa, a sua semana será uma semana de paz, a sua semana será uma semana de avanço. Tem gente que está recebendo, tem gente que está recebendo. Uma semana de abundância, uma semana de vitória, uma semana de concreto. Nada que o diabo intentar contra a sua vida irá prosperar. Nada que o diabo intentar contra você irá prosperar. Você é um abençoado, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. O favor de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a sua vida. Você vai viver os melhores dias da sua vida nos próximos anos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! É assim. É assim, é esse o padrão. O próprio Senhor Jesus seguiu esse mesmo princípio, esse mesmo padrão de abençoar. João 17, 6 a 8, ele diz, João 17, 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, ó Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Era assim que Jesus falava: Pai, eu dei a tua palavra. Olha esse texto, por gentileza, de João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, ó Pai, completando a obra que me deste. Olha o versículo 14, 17, 14. Dei-lhes a tua palavra. Como é que Jesus abençoava? Dando a palavra. Como Jesus glorificava o Pai? Dando a nós a palavra. Jesus Cristo diz ao Pai que concluiu a obra que recebeu dele, porque deu a nós a palavra do Pai. Você pode imaginar? Jesus não tinha morrido, não tinha sido sepultado, não tinha ressuscitado, não tinha sido glorificado. E ele diz: Pai, eu terminei a obra. Pastor, mas eu achava que a obra de Jesus era a cruz, era a morte. Não! Ele não veio para isso. Ele veio para dar a mim e a você a palavra do Pai. Porque a palavra do Pai gera abundância, a palavra do Pai gera vida, a palavra do Pai gera conquista, a palavra do Pai suplanta os laços e os dardos inflamados do maligno. A palavra do Pai é que nos faz mais que vencedor. Por que ele morreu então? Porque a palavra do Pai só tem eficácia nos justificados. E para você ser justificado, você precisa do sangue dele. A morte e a ressurreição dele nos justificou. E agora, justificados, temos a palavra. O que faz você triunfar, vencer em qualquer área é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus está em nosso espírito, porque como filhos de Deus, temos acesso à vontade revelada de Deus. Quando alguém nasce de novo,
O Espírito Santo vem habitar no espírito dessa pessoa, como aqueles amados que estiveram aqui hoje. E por isso, essa pessoa tem a palavra de Deus que o Espírito Santo, que dá vida ao Espírito, coloca no coração dela. E quando essa palavra fala, quando essa pessoa fala a palavra de Deus, ela está trazendo para a terra o poder que já existe nos céus. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com os salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando e salmodiando ao Senhor. As bênçãos de Deus somente são liberadas através da palavra dEle. Quando você, filho e filha amada de Deus, declara a palavra de Deus, você está abençoando a sua própria vida e a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Declarando a palavra. Eu quero terminar pensando um pouquinho com você. Pensando. É o título dessa nossa meditação. Vida abundante somente em Jesus Cristo. É o meu terceiro ponto. Vida abundante somente em Jesus Cristo. A mistura entre a velha aliança e a nova aliança, a mistura entre a lei e a graça, tem feito muitos cristãos, ao invés de dependerem da obra consumada, da obra perfeita de Cristo Jesus, ainda dependerem dos seus próprios esforços, depender do que eles estão fazendo com a sua própria dedicação, com a sua própria obediência, para terem algo da parte de Deus. Pastor, se fomos redimidos pelo sangue da cruz, e aí Jesus ressuscita e nos justifica, e nos dá a palavra dEle. Agora eu tenho a palavra dEle, eu posso então desfrutar de uma vida abundante, sim. Qual é a diferença de uma bênção que Satanás dá, riquezas, carros, propriedades, e de uma riqueza que Jesus dá? É aquilo que Jesus dá para você, você desfrutar agora sobre a terra e também por toda a eternidade. As bênçãos de Jesus não têm prazo de validade. E as bênçãos das trevas acabam, sucumbem. Agora, quando você, cristão, recebe algo do Senhor Jesus, e você acha que ainda você tem que fazer algumas obras, alguns sacrifícios, para ser mais abençoado, ou para manter essas bênçãos na sua vida, você agora está confiando no seu suor, você está confiando agora no seu desempenho, na sua performance, na sua dedicação, e não somente em Jesus. Aperte os cintos que agora eu vou começar a pregar. Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 11. Olha que texto lindo. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pastor, eu conheço alguém que guarda o sábado. Está debaixo de maldição. É um maldito, aquele desgraçado. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Olha lá. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha o versículo 11. É evidente, é claro, é notório, é sabido que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Aí que está a confusão na cabeça desses lindinhos, desses crentes, desses irmãos e dessas irmãs, desses santos de Deus. Aí que está a confusão. Eu creio em Jesus, eu recebo a palavra de Jesus, mas pastor, o que eu tenho que fazer mais? Você vai ter que fazer uma corrente de 7 quartas-feiras, e você vai fazer a corrente. Por isso que tem um monte de crente amarrado, acorrentado, porque está cheio de corrente para todo lado. O texto é muito claro, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pelas suas obras. Diga assim se você sentir liberdade. É evidente. É certo.
É claro. É fato. Ninguém será abençoado pela fonte que é Deus, através do Filho Jesus, pela palavra dele, pelas suas próprias obras. Ninguém é declarado justo. Ninguém é declarado não devedor. Ninguém é declarado livre da pena do pecado pela obediência à lei ou pelas suas próprias obras. Ninguém. Pense comigo. Um escravo. Graças a Deus não temos escravos. Mas na época de escravidão, alguns países ainda têm escravidão. Um escravo. Ele diz assim, eu vou comprar a minha liberdade. Então eu vou começar a trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite por 5 anos. E aí então o meu dono vai dar a minha liberdade. Esse escravo vai conseguir obter a liberdade dele pelo trabalho dele? Sim ou não? Não. Ele é escravo. Se ele é escravo, ele não tem recompensa. Ele não tem pagamento pelo seu trabalho, pela sua obra. O escravo não pode conseguir a bênção da liberdade com o seu próprio esforço, pois somente alguém que não é escravo pode pagar para remir, para resgatar um escravo. Alguém que não é escravo tem um montante de dinheiro e diz para o dono do escravo, quanto que vale? Tanto, está aqui, agora ele é meu, agora ele está livre. O escravo sozinho não pode se autolibertar. Nenhuma pessoa sobre a face de toda a terra será declarada justa, reta, tentando obedecer à lei. Ninguém será abençoado tentando realizar obras. Eu vou jejuar 3 dias, agora Deus vai me abençoar pelo meu jejum. Eu fui lá na campanha do monte, fiquei 3 noites no monte na madrugada, agora Deus vai ter que me abençoar. Você acha que um escravo pode determinar que ele vai agora ser pago pelo que ele fez? Não! Pois é evidente que nenhum ser humano consegue obedecer à lei. A obediência da lei está fora do nosso alcance. Por esta razão, que não é pelas nossas obras que Deus nos abençoa, mas sim pela fé na obra perfeita e consumada de Cristo Jesus, que Deus nos abençoa, e com todas as sortes de bênçãos. Somente quem não é escravo pode pagar pela liberdade de um escravo. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele, o Filho de Deus, ele pagou para me resgatar, para me libertar, para me redimir. Romanos capítulo 5, 19 diz assim, logo, portanto, porque como? Pela desobediência de um só homem. Desobediência de quem? Adão, Eva também, ok? Adão. De um só homem. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, quem? Jesus. Muitos se tornarão justos. Meu irmão, minha irmã, você não se torna justo pela sua obediência. Você se torna justo por crer e receber a obediência de Jesus. Você não é abençoado pelos seus esforços. Você é abençoado por crer e receber as bênçãos de Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas e só Ele. Eu já disse isso, deixa eu repetir. Só existe um homem sobre a face da terra que Deus ama. Só existe um homem sobre a face da terra que Ele ouve as orações. Só existe um homem na face da terra que dá prazer a Deus. Este homem é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que eu e você somos uma nova criação. Aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam uma nova criação. E eu e você estamos em Cristo. Por isso Ele ama você, por isso Ele ouve as suas orações, por isso você é uma bênção, por isso nada contra você prospera, por isso você é mais que vencedor em Cristo Jesus, 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 em Cristo Jesus. É nele, aleluia. Esse texto sagrado diz que a vida cristã não se baseia na obediência do cristão, mas se baseia na obediência de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que fomos feitos justos pela obediência de Jesus. O que precisamos fazer é crer e receber a obediência dele como sendo nossa. Fazer pela fé é fazer crendo que Jesus Cristo de Nazaré já fez. É se apoiar não na minha obediência, mas na obediência dele. É se incluir na obediência dele. A Bíblia Sagrada diz que a lei terminou, teve um ponto final,
Romanos capítulo 10, versículo 4. Olha o que diz ali. Porque o fim da lei é para a justiça, para a justificação de todo aquele que crê. Eu creio em Jesus, creio. Foi feito justiça, foi justificado. O fim da lei, o fim do esforço humano. Queridos, a confusão na cabeça dos pastores, não das ovelhas, não dos membros, na cabeça dos pastores, a confusão. É que se você pegar da Bíblia do Velho Testamento, de Êxodo até Malaquias, tira Gênesis, aparece um Deus ali. Um Deus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Jeová, Elohim, Adonai. E esse Deus tinha um povo chamado Israel. E esse povo fez a bobagem de dizer para Moisés, Moisés, tudo que Deus exigir, transmita para nós que nós vamos fazer. Você acha que o ser humano consegue fazer o que Deus pede? Não tem como. Aí Deus estabeleceu, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Aí o povo começou. Por isso que o texto diz que pela prática da lei, ninguém será justificado. Porque ninguém conseguiu. Aí vamos para o Novo Testamento. Vem Jesus. E aí, no cristianismo, o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Aí as pessoas pegam o Velho Testamento e Deus exigia do povo de Israel que eles fizessem algumas coisas. Eu vou fazer também. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ajoelhar, babar e não sei o que, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Isso não é para nós. Mas os pastores não sabem disso. E quem ensina a igreja a fazer isso? Queridos, se o meu jejum, se a minha oração, se a minha rendição mudasse Deus, por que veio Jesus então? Por que veio Jesus então? E a diferença é que Jesus revelou o Deus do Velho Testamento para mim e para você. Sabe como que ele revelou? Chamando Deus de Abba, Pai. No Velho Testamento, Deus é Deus. No Novo Testamento, no cristianismo, Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos amados. Nós somos herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Nós vivemos uma outra dimensão. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele é o nosso Pai celestial. E contra a nossa vida não vale encantamento. Nada que o diabo intentar contra nós irá prosperar. Porque nós temos um Pai no céu. O nosso Pai celestial. Aleluia. E os judeus, aqueles religiosos, daquelas denominações assim, barbudão assim, que tem a chave da porta da igreja, não deixa ninguém entrar. Eles disseram o seguinte: ele merece morrer. Nós vamos matar esse jovem chamado Jesus de Nazaré aí. Por quê? Porque ele disse que Deus é o pai dele. Ele chamava Deus de Abba, papai, paizinho. E essa é a confusão que as pessoas fazem. Elas leem a prática que os judeus do Velho Testamento faziam para agradar a Deus e que aplica agora na igreja. E quer que os crentes façam. Por que a lei teve um fim? Porque ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Porque ninguém conseguiu ser justificado pela lei. Por isso veio Jesus. Olha esse texto de Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Por isso veio Jesus. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob, debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Se você é filho, você pode chamar ele de pai. Por isso veio Jesus, para nos tirar da lei, da performance, do nosso desempenho, do nosso suor, para conquistar alguma bênção. E agora, por crermos em Cristo, nós somos adotados. Imagina você tem uma pequena fortuna de $1 bilhão. Tem uns que recebem. E aí,
Você e a sua esposa têm um filho. E passa-se ali uns 5 anos, vocês resolvem adotar mais um filho, mais um menino. Agora vocês têm um filho biológico e um filho adotivo. É claro que essa fortuna de 1 bilhão só vai para o filho biológico. O filho adotivo não vai ganhar nada. É assim? Não, não é assim. Os dois vão ganhar igual. Quando a Bíblia diz que você foi adotado, você é filho adotivo, você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Co-herdeiro com Cristo Jesus. Jesus Cristo veio nos resgatar mediante pagamento de debaixo do domínio da lei, para que pudéssemos ter uma vida abundante. Nos tornamos em filhos de Deus, crendo e recebendo a obra perfeita de Cristo Jesus. Deus nos adota para sermos filhos dele. Basta você crer e declarar que você é um abençoado. Somente a sua fé em Cristo Jesus te prospera, meu irmão. Eu gosto muito desse texto de João 15:5, a parte final do versículo. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, é legal. E aí permanece em mim, muito bom. Mas a parte final, diz assim, e esse dá muito fruto. A parte final, por quê? Me ajude lá. Sem mim, vocês não podem fazer nada. De novo, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Ah, se esse texto convencesse você. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu acho que Jesus estava mentindo, estava? É verdade isso? É? É verdade. Sem ele você não pode fazer nada. Vamos imaginar, eu coloco aqui no palco, como chama aquele aparelho assim, que tem um ferro e tem peso na ponta que o pessoal levanta assim, como chama? Hã? Halteres? Halteres? Halteres. Vamos imaginar, barra, halteres, tal, esse negócio aí. Tem gente que nem sabe que existe, né? Nunca vai numa academia, né? Meu Deus, né? Eu tô brincando aqui, mas eu, pelo menos no sonho eu faço, né? Vamos colocar aqui 350 quilos. 350 quilos. Aí eu digo assim, meu irmão, vem cá, levanta aqui, ó. Até aqui no joelho aqui, até aqui na coxa. Quanto que tem aí, Pio? 350 quilos. Você diz, não, eu não posso. Mas, Pio, eu vou tentar. Não é assim? Eu não posso, mas eu vou tentar. Quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele diz assim, se convença que você não pode. Pare de tentar. Sabe qual é o meu problema, o seu problema? É que a gente tenta viver sem Jesus. Ele falou, sem mim vocês não podem nada. Ah, mas eu conheço um colega que vai ligar para aquela empresa e eu vou conseguir um emprego. Ah, mas eu conheço alguém que vai me indicar para alguém, aí eu posso vender a minha casa, posso comprar aquela casa, posso vender aquele carro, posso comprar aquele carro. Qual é o meu problema e o seu problema? É que a gente fica tentando sem Jesus. E ele disse, sem mim vocês não podem. Meu irmão, aquilo que Deus tem para você não está na terra, está no alto. Você tem que ser um peixe arqueiro. Estão comigo ainda? Puxa, pastor, eu vim na igreja e você me chama de peixe. Isso significa que se eu me aproximar de Deus, como Pio Carvalho, Deus não me recebe. Pai, como eu cristã, vai fazer 30 anos, temos uma obra bonita, gostosa, né? Deus, são milhares de pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Pai, são pessoas recebendo a Tua palavra, a Sua mensagem. Pai, por isso então eu estou na Tua presença. Você acha que Ele vai me receber? Não. Não. Ele pode fazer assim, né? Tic. Não tem como receber. Mas se eu me aproximar dele dizendo assim, Pai, através de Jesus Cristo, Teu Santo Filho, eu quero falar contigo.
A hora que eu falo, Pai, em nome de Jesus, através de Jesus, pelos méritos de Jesus, Pai, eu estou usando um cartão de crédito chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele olha para mim e diz, o que você quer? Pai, eu quero isso, quero isso, quero isso. Ele falou, não, eu faço abundantemente mais além daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando, porque você crê no meu Santo Filho. Meu Deus! Amados, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Pastor, mas isso é muito radical. Hoje nós estamos vivendo num ambiente onde politicamente temos que ser assim mais tolerantes, mais corretos. Mentir para as pessoas é ser correto? Mentir às pessoas dizendo que elas serão felizes, terão paz, serão libertas através de outras fontes, de outros lugares, que não seja Jesus, você está sendo correto? Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes, não se submetam de novo a jugo de escravidão. Tudo aquilo que escraviza produz falta, produz escassez. Jesus Cristo nos libertou. Queridos, se o dinheiro te escraviza, se ele é teu Senhor, você sempre terá falta dele. Se a comida te escraviza, se ela é teu Senhor, você sempre comerá mais do que você precisa. Se a preocupação, a ansiedade te escraviza, você terá essa preocupação como teu Senhor, você será ansioso para sempre. Por isso a Bíblia Sagrada diz que somente em Jesus Cristo, que já nos libertou, é que vamos viver verdadeiramente livres. Que coisa impressionante, especial. O texto diz, permaneçam firmes, não saiam da escravidão do pecado. Esses dias uma irmã me encontrou, faz alguns meses, pastor, perto do meu escritório, tal, tem uma igreja, e aí na hora do almoço eu fiz um lanche rápido, tinha ali mais uns 40 minutos, uma hora de intervalo, eu desci do prédio e fui e sentei lá, porque estava tendo um culto. Aí o pastor disse, se você trouxer uma oferta de sacrifício aqui, se você comprar esse sabonete do apóstolo aqui, você vai ser abençoado e tal. Pastor, eu gastei R$1.000 no sabonete. Eu comecei a tirar a cinta já, né? Falei, irmão, o que você fez, irmã? Não, pastor, é que ele foi falando, foi me envolvendo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam nesta liberdade, não tente comprar as bênçãos de Deus, não caia na conversa. Amados, se nós entendermos que sem Jesus não dá, se nós cristãos nos posicionarmos nessa verdade, nessa liberdade em Cristo Jesus, essas igrejas que vendem essas coisas todas vão fechar, vão à falência. É engano. As pessoas estão enganadas. Olha, por gentileza, Romanos 6,12. Portanto, Romanos 6,12. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça. E quando a gente fala em pecado aqui, já vem na cabeça adultério, assassinato, roubo, isso, aquilo. Mas, amados, se você despreza, se você marginaliza, se você desonra Jesus, isso é pecado. Como pessoas que passaram da morte para a vida e ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, mas como instrumentos de justiça. Amados, se você se apropriar do que Moisés te deu, você não poderá se apropriar do que Jesus Cristo te deu. Se você confiar nas suas obras, no seu desempenho, na sua santidade, no seu suor, no seu esforço, você não pode confiar no que Jesus fez. Simples assim. Simples assim. Tem um texto
Eu gostaria de ler, está em Gálatas. Capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Gálatas 5, 2, 3 e 4. Olha o que esse texto diz. Gálatas 5, 2, 3 e 4. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. A circuncisão era uma ordem da lei. Os homens, no 8º dia de vida, a criancinha tinha que circuncidar. Aí Paulo diz assim, agora vocês estão em Cristo. E na região da Galácia, entrou uns judaizantes dizendo o seguinte, não, sem a circuncisão vocês não são salvos. Aí Paulo escreve, de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. E o fim da lei é Cristo. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. O irmão disse assim, pastor, e aquele crente que está na lei, está na graça, está na lei, está na graça? Eu falei, não existe esse crente. Pastor, mas eu conheço bastante. Eu falei, não. Se a pessoa está na lei, ela não está na graça. Se ela está querendo comprar as bênçãos de Deus, conquistar as bênçãos de Deus com seu esforço, ela não está na graça. O texto diz, está separado de Cristo. A graça caiu. Simples assim. Ou tão verdadeiro assim. Por isso em Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, diz assim, conheço as obras que vocês realizam, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem é o quente? Aquele que está na graça. Quem é o frio? Aquele que está na lei. Quem é o morno? Aquele que está na lei e na graça. Na lei e na graça. E aquele que está na lei e na graça é morno. O texto diz, eu vou vomitar da minha boca, diz o Senhor. Vida abundante é quando vivemos 100% confiados em Cristo Jesus. Vida abundante é a vida vivida na dependência total de Cristo Jesus. Vida abundante é crer. E quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, eu nunca mais vou tentar fazer algo sem Jesus. Isso é vida abundante. Eu me lembro que quando criança tinha um pastor, e ele sempre dizia essa frase, somente Deus é Deus. Como Deus, não há nenhum outro Deus. Como Deus, só Deus mesmo. Se eu entendo isso, eu me fixo nessa dependência dEle. Ah, como isso é maravilhoso. Como isso é tremendo. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Ele é digno. Mais forte, para Ele, de todo o coração. Sim, Senhor! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Aleluia! Pai Celestial, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa honra. Pai, obrigado por esse tempo tão gostoso de culto, de celebração ao Senhor. E nós fazemos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos que essa mensagem, que cada palavra caiu nos nossos corações, caiu em nosso espírito. E a Tua palavra é semente. E nós profetizamos que essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, florescer, frutificar 100 vezes mais, em nome de Jesus. Por isso, Pai, por onde cada um de nós passarmos essa semana, nós vamos passar e deixar ali um rastro de glória. Nós teremos palavras de paz, teremos palavras de vida, haverá restauração, solução, haverá cura, milagres, libertação, através daquilo que ministrarmos, Pai, porque esta é a vontade do Senhor para nós em Cristo Jesus. Pai, obrigado pelo seu carinho, obrigado pelo seu favor. Uma semana tremenda, Pai, a sua mão estendida sobre nós, a sua face brilhando sobre nós. Pai, e nós abençoamos uma vez mais o aniversário de 30 anos da comunhão cristã. Pai, nós declaramos que será um tempo de glória,
os teus anjos subindo e descendo neste lugar, porque este lugar não é nenhum outro lugar senão Betel, a casa de Deus. Pai, os teus anjos ministrarão as nossas vidas, o teu Espírito vai fluir abundantemente, as palavras ministradas serão Espírito e vida na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, receba, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 aleluia. Graças a Deus.